O Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, o mar e a sua plenitude. Foguem o campo e tudo que nele há. Regozije-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado pela porção da tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é fiel a ti mesmo e a tua palavra, e ela jamais muda e jamais falhará. Pedimos que o teu Espírito nessa oportunidade abra o nosso entendimento para compreendermos aquilo que será dito, e o nosso coração para receber tudo o que advém da tua palavra revelada. Oramos assim, gratos por ti, em nome de Jesus. Irmãos, os salmos representam uma parte, uma porção muito considerável e importante das Escrituras Sagradas. Eu atrevo-me a dizer que os Salmos são a parte talvez mais lida da Bíblia, tanto por evangélicos como por aqueles que não professam a fé evangélica. Por que isso? Porque o Salmo ele faz parte desse grupo de livros que tem um gênero literário, eles são poéticos. E os salmos, eles falam muito do cotidiano, do dia a dia, das experiências que são vividas no dia a dia, das batalhas, das lutas, das provações, como também das vitórias, das conquistas e do agir de Deus. E por conta de tudo isso, é muito normal e até esperado que o leitor se identifique com o texto, bem diferente de uma leitura, por exemplo, dos livros históricos, que muitas vezes torna-se enfadonha e cansativa. Os salmos, eles trazem experiências do dia a dia desses homens de Deus que escreveram os salmos. E nós temos alguns tipos de salmos. Existem os salmos que são didáticos, que são aqueles que têm uma finalidade de ensinar, de instruir alguma verdade. Temos os salmos de ações de graça, são salmos de júbilo, de celebração, de louvor a Deus, onde o salmista exalta Deus por algo recebido. Temos também os salmos imprecatórios, são aquelas orações pedindo que Deus faça justiça, que Deus guarde alguém, que Deus destrua os inimigos. E existem salmos que são verdadeiros tributos
a Deus e a sua glória. E esse que nós acabamos de ler é um desses salmos. O Salmo 96, ele é um tributo à glória e à majestade de Deus. Perceba você que no decorrer de todo o salmo, o salmista, ele procura enaltecer a pessoa de Deus, ele procura exaltar as obras de Deus, e ao mesmo tempo ele contrasta com a nossa impotência, pequenez e incapacidade de fazer alguma coisa se não for uma obra de Deus em nós. Então é um tributo aos atos maravilhosos de Deus, mas sobretudo esse salmo exalta quem Deus é. O salmista tem esse cuidado de primeiro destacar o caráter de Deus, a pessoa de Deus, para depois falar das obras de Deus, dos feitos de Deus, o que ele tem feito e realizado. E pensando nisso, eu gostaria de hoje pensar com você e compartilhar sobre 3 considerações no que diz respeito à glória de Deus. E a primeira delas, que eu destaco, é que a glória de Deus, ela está revelada na sua própria pessoa. Quando nós falamos da glória de Deus, nós estamos falando da emanação, da manifestação do próprio Deus. A glória de Deus tem a ver com quem Deus é, antes de ter a ver com o que Ele faz, porque as obras de Deus, elas estão ligadas ao caráter de Deus, à pessoa de Deus. O que é glória? Nós temos 2 palavras na Bíblia que traduzem-se em glória no português. Primeiro, nós temos kabod, que é uma palavra do hebraico, a língua do Antigo Testamento. Essa palavra kabod, ela significa peso de influência. É como se uma mão estivesse conduzindo e guiando e direcionando. É algo que nós sentimos que até é palpável. É assim que os judeus definiam a glória de Deus. E uma outra palavra que nós temos, já é no grego, é a palavra doxa ou shekinah. Shekinah é glória, doxa também tem a mesma ideia, é brilho, é resplendor, é algo atraente, é algo maravilhoso, é algo que salta aos olhos. Essas são as expressões bíblicas para a glória. Mas certamente tudo isso tem a ver com o ser de Deus, com a pessoa de Deus, pois a glória dele está vinculada ao seu caráter. A glória de Deus nada mais é do que a manifestação de quem Ele é, do seu caráter, da sua pessoa. A glória de Deus, em certo sentido, ela é a expressão da sua santidade. Deus é um ser perfeito, e um dos atributos de Deus é a imutabilidade, porque um ser perfeito não precisa de alteração. Ele já é perfeito em si, ele não precisa melhorar, nem alterar alguma coisa, porque ele é pleno em si. E a pessoa de Deus se expressa nessa verdade: Deus é santo. O apóstolo Pedro, ele enaltece a pessoa de Deus em santidade na sua primeira epístola, dizendo que Ele é santo e devemos ser santo como Ele é. Devemos buscar essa santidade que habita em Deus, na pessoa de Deus, a perfeita, infinita excelência moral de Deus. Quando falamos de que Deus é santo, estamos dizendo que Ele é perfeito e Ele é excelente em moralidade. Não há um traço de imperfeição em Deus, no seu caráter. A glória de Deus é essa manifestação da sua santidade. É por isso que quando alguém se depara com a glória de Deus, essa pessoa se sente podre, suja, imprópria de estar ali, de ver o que está vendo, porque a glória de Deus tem a ver sim com a sua santidade. A glória de Deus, essa revelação da sua pessoa, tem a ver com a manifestação do seu poder.
O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O profeta Isaías, ele fala da grandeza de Deus e ele diz que o universo cabe na palma de suas mãos, que a terra serve como estrado para os seus pés, que ele chama cada uma das estrelas dos céus pelo nome e elas lhe obedecem à voz, porque ele as criou para a sua glória, para refletir a sua glória. A criação manifesta a glória de Deus. Não precisa de um ato miraculoso para você se deparar com essa glória, basta você observar a vida, o cuidado de Deus, a manutenção de Deus, o sustento de Deus, a sua provisão. Ele sustenta todos os seres que criou, ele tem o controle absoluto de todas as coisas e ele manifesta o seu poder, não apenas criando o que existe, mas sustentando todas as coisas que existem. Tudo que existe porque ele fez e porque ele sustenta e porque ele mantém. A glória de Deus revelada na sua pessoa se expressa também no seu amor pela sua criação. Ela manifesta-se no seu caráter perfeito, ela manifesta-se no seu poder de fazer grandes obras e de sustentá-las, mas a glória de Deus também se manifesta no seu amor incondicional. João 1,14 diz: vimos a sua glória como unigênito do Pai. A glória de Deus manifesta no seu amor, ela é revelada em Jesus. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Jesus é a expressão absoluta desse amor. E ao nos amar, Deus revela a sua glória a nós. Pois não há como entender o amor de Deus se não for por meio da manifestação da sua presença, da sua graça. Então Deus manifesta a sua glória através também do seu amor revelado em Jesus. O apóstolo Paulo em Romanos 5 diz que ele nos amou quando éramos inimigos e ele nos reconciliou com Deus. Nisso é revelado a glória de Deus, nisso é manifesto a glória de Deus. Então o primeiro aspecto da glória de Deus é que a glória dele é a revelação de quem ele é a revelação da sua pessoa. O segundo aspecto é que a glória de Deus, ela é algo totalmente acessível. E é interessante perceber a construção desse processo nas Escrituras Sagradas. Você deve lembrar que no jardim, o homem, ele tinha acesso pleno à glória de Deus. Não havia restrição nenhuma a essa glória. O homem se relacionava intimamente e pessoalmente com Deus. A palavra de Deus diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia ao jardim a conversar com o homem, a estar com o homem. Então o homem, ele tinha esse acesso, o nosso pai Adão, ele teve esse acesso irrestrito, total e pleno à glória de Deus. Ele estava com Deus como Deus é, ele via Deus como Deus é. Porém, o homem perdeu esse acesso irrestrito à glória de Deus quando ele desobedeceu e pecou. E a primeira coisa que acontece é que o homem é expulso do jardim. E ele não é expulso apenas literalmente, geograficamente. Aquela expulsão, ela tinha um peso maior, porque significava que agora o homem não tinha mais o acesso pleno a essa glória de Deus. Ele havia perdido, pois o pecado separa o homem de Deus, afasta o homem da comunhão com Deus. E agora, o homem não podia mais ir a Deus diretamente. O homem agora não tinha mais acesso pleno a Deus,
porque os seus pecados faziam separação entre ele e o seu Deus. O que fazer então? O Senhor então institui o sacerdócio e o culto levítico, e Deus pensa em tudo. Agora o homem poderia voltar a ter comunhão com Deus, mas essa comunhão não era como lá no jardim. Essa comunhão era por meio de um homem que representava aquela pessoa ou a nação, e aquele homem, chamado de sumo sacerdote, ele tinha acesso à presença de Deus, à glória de Deus, mas até para ele esse acesso era limitado e era restrito. Ele uma vez ao ano entrava no lugar santíssimo e ele ficava diante da arca da aliança, que representava a própria glória de Deus no meio do povo. Ninguém mais tinha acesso à arca, nem os levitas que manipulavam as peças do tabernáculo, nem o próprio sumo sacerdote podia tocar na arca ou podia entrar no lugar santíssimo no dia que ele preferisse. Havia restrição, havia limitação. O acesso era limitado para pouquíssimos. E quando o tabernáculo era desmontado, que a arca era levada pelos levitas, havia um véu cobrindo a arca e ninguém podia nem ao menos vê-la. Já que não podia tocá-la, poderia pelo menos vê-la, mas nem isso acontecia. Então, no Antigo Testamento, na história do povo de Israel, essa relação do povo com Deus, ela se processava nesses ditames. O homem, ele poderia ter acesso a Deus, a sua glória, mas de forma restrita e limitada. Mas aí vem a boa notícia. A boa notícia é que Jesus, ele nos levou de volta ao jardim de Deus. E ele fez isso na cruz do Calvário. Quando Jesus declara as suas últimas palavras: está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo é rasgado, de alto a baixo. E aquele véu que representava a restrição e a limitação, agora não existia mais. Isso significa dizer que o acesso até a glória de Deus está irrestrito e ilimitado, e todos podem se achegar ao trono da graça de Deus. Todos. E aí entendemos as palavras do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 19, ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho que ele vos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, aproximemo-nos com sincero coração, e tendo as mãos limpas e purificadas de todo o pecado. O que o escritor está declarando é que esse acesso é livre. Nós não precisamos mais da pessoa, da figura do sacerdote, de um mediador, de um medianeiro para irmos a Deus. Basta abrirmos o coração e já estaremos diante do altar do nosso Deus, diante do altar do Senhor. Porque hoje, em Jesus e através do seu sacrifício, o acesso foi reaberto, e agora ele é irrestrito e é ilimitado. Basta você querer. Você tem acesso livre à glória de Deus. Um terceiro aspecto da glória de Deus é que a glória de Deus é algo poderoso. Segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse aspecto é fantástico, porque ele tem a ver com a obra de Deus realizada em todos nós. A glória de Deus nos tocou. E quando alguém, irmãos, é tocado pela glória de Deus, nunca mais a sua vida será a mesma.
pois a glória de Deus tem o poder transformador na vida daquele que foi tabernáculo dessa glória, daquele que tornou-se recipiente dessa glória. Essa glória tem o poder de transformar. O termo aqui traduzido pelo apóstolo Paulo para transformados, ele é o mesmo usado nos relatos da transfiguração de Jesus, quando Jesus ele se transfigurou no monte, e que o seu rosto brilhava, e que o seu aspecto era angelical, era celestial. Paulo usa a mesma expressão para dizer que quando essa glória de Deus, ela nos alcança, nós também somos transformados e nos parecemos muito mais com Jesus, em glória, como Ele é. Isso descreve uma mudança exterior, resultante desse processo interior. Essa glória que transforma, ela primeiro alcança o interior do homem, o coração do homem. Quando a glória de Deus toca alguém, as suas disposições íntimas são alteradas, são modificadas. E isso se expressa na sua forma de falar, na sua forma de se portar, na sua forma de agir, na sua forma de tratar os demais. Então essa mudança que muitas vezes acontece apenas no exterior, é apenas uma mudança estética, ela não tem relação com a glória de Deus, porque quando a glória de Deus toca em alguém, a mudança começa primeiro no coração, no interior do homem. E essa mudança se reflete no seu exterior. Não há, escute-me bem, não há a mínima condição de alguém ter sido tocado pela glória de Deus e a sua vida permanecer na mesma. E para fundamentar isso, eu cito alguns exemplos. Nós temos aqui o exemplo de Jacó. Gênesis 28 diz que ele fugia da casa do pai em direção à casa do tio Labão, em Padã. E no caminho, na viagem, ele tem um encontro com Deus. E ele tem uma visão, e ele vê a glória de Deus, e ele mesmo descreve, ele vê uma escada que começava nos céus e ia até a terra, mas ele não via o fim. E ele via anjos subindo e descendo nessa escada. E quando ele acorda na manhã do dia seguinte, ele diz: Deus está neste lugar. Quão terrível é este lugar! Ele temeu e tremeu. Aquele homem que não temeu em enganar o pai, em desonrá-lo. Aquele homem que não temeu em enganar o irmão, que era tão violento e que poderia matá-lo. Agora, quando vê a glória de Deus, ele treme por dentro. Sabe por quê? Porque não há quem resista à manifestação da glória de Deus, o peso da glória de Deus. E aquele encontro, aquela experiência foi marcante e definidora na vida de Jacó, pois a partir dali ele passou a viver de outra maneira e agir de outra forma. Muito se fala do encontro de Jacó com Deus no Val do Jaboque, mas na verdade esse não é um encontro definidor. Talvez alguns dizem que sim, por conta de que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Mas o primeiro encontro aqui, a mudança começa aqui, é um processo, é algo processual e contínuo. Ele tem esse encontro com Deus e ele vê a glória de Deus e a sua vida é mudada. Um outro exemplo de alguém que teve a sua vida tocada e transformada é o exemplo de Moisés. Moisés, assim como Jacó, e a história é muito parecida, ele estava fugindo porque havia tirado a vida de um egípcio, e ele estava no meio do deserto, pastoreando os rebanhos de seu sogro, quando ele vê a glória de Deus, ele vê a sarça ardendo e não se consumindo, e ali ele tem um encontro com Deus, e ele vê o Senhor, e Deus diz para ele: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. A vida de Moisés é mudada radicalmente a partir daquele encontro,
E Moisés, de fugitivo, torna-se o líder do êxodo. Ele lidera o seu povo na saída do Egito até a terra prometida. Tudo isso foi resultado da manifestação da glória de Deus na sua vida. Mas talvez um dos exemplos mais contundentes de outro fugitivo, agora fugindo do chamado, é o exemplo de Isaías. Isaías vivia se escusando da sua vocação e do seu chamado. E o capítulo 6 diz que no ano da morte do rei Uzias, que era o rei de Judá, Isaías vai ao templo, como talvez um dia qualquer, para observar um culto como um dia qualquer. E Deus, ele tem dessas coisas. Muitas vezes ele faz de repente. Muitas vezes o esperado torna-se o inesperado, porque a glória de Deus é surpreendente também na nossa vida. Ela pode acontecer a qualquer momento. E Isaías se depara com a glória de Deus e ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas de suas vestes enchiam aquela casa. Serafins voavam e cantavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas não para aí. Quando eu destaco que a glória de Deus é transformadora, eu chamo sua atenção para esse fato do relato. Um dos serafins voa e vai até o altar e pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios daquele profeta, e ele mesmo diz: e purificou-me do meu pecado. Porque quando o homem ele tem um acesso à glória de Deus e encontro com Deus, o primeiro sentimento que lhe vem ao coração é de desespero, porque ele vê quem Deus é e ele reconhece quem ele é. Pecador, miserável, indigno. Por isso Isaías grita, e aqui é um tom de desespero: ai de mim, porque não sou digno, porque não mereço ver o que vi. Isaías por um momento pensou que Deus havia feito uma armadilha para matá-lo, que Deus havia criado motivos para destruí-lo, e ele teme diante da glória de Deus. E eu fico a me perguntar, irmãos, o que tem acontecido realmente no meio do povo evangélico no Brasil? Tantos movimentos que recebem o nome de manifestação da glória de Deus, onde as pessoas parece que mais estão num show de humor, rindo, sorridentes, alegres. Isso me cria muita crise, porque quando todos os homens da Bíblia viram o Senhor, eles caíram prostrados, humilhados e em terror, por ver quem Deus é, por ver a sua glória. A glória de Deus, a princípio, ela gera em nós crise, porque ela mostra quem nós somos. É como se o Senhor nos despisse e mostrasse quem nós somos, o nosso interior, aquelas alas da sua alma que você mantém fechado e que você não abre para ninguém. Quando a glória de Deus se manifesta, é como a luz do sol diante das folhas de figueira, elas irão secar e cair, porque nada resiste à glória de Deus, se não for a graça de Cristo em nossa vida. A glória de Deus tem o poder de nos mudar. A glória de Deus tem o poder de nos transformar. E essa transformação, Paulo diz aqui no texto, ela é gradual. A transformação, ela é processual. Ele diz: somos transformados de glória em glória. Nós muitas vezes criamos, conjecturamos
cenas onde alguém tem um encontro com Deus e sua vida é transformada a partir dali. Eu particularmente respeito sua opinião se for contrária à minha, mas eu sou muito cético quanto a esse tipo de experiência de alguém foi para um retiro espiritual, para o encontro de casais com Cristo, ou para o encontro com Deus, e a partir dali a sua vida foi mudada e transformada. Porque à luz das Escrituras, nós percebemos que esse mover de Deus, ele é algo processual na nossa vida. É como se Ele estivesse lapidando-nos dia a dia, para que hoje você seja melhor do que foi ontem e amanhã você seja melhor do que foi hoje. É algo contínuo, é algo permanente. Pelo menos essa é a ideia que o apóstolo Paulo nos traz. Ele diz: crescei de graça em graça. Ele fala a fim de que alcanceis a medida da perfeita varonilidade. Então é algo sempre processual. Então me desculpe a sinceridade, mas eu sou muito descrente nesse tipo de movimento que se propõe a mudar radicalmente a vida de alguém, porque muitas vezes o que vemos é frustração e decepção. A pessoa até melhora alguns dias, algumas semanas, alguns meses, mas de repente você vê essa pessoa caindo nos mesmos vícios e práticas de outrora, porque a bem da verdade não precisamos ir para um lugar específico ou estar diante de um homem específico para ter acesso à glória de Deus. Para ter acesso à glória de Deus, basta você abrir o seu coração e Ele vai se revelar a você, Ele vai se manifestar a você. E essa transformação, ela é sim gradual e processual. A conclusão dessa obra, dessa glória que é poderosa, é que um dia você e eu possamos ser a imagem de Deus. Voltando para o texto de 2 Coríntios 3,18, ele vai dizer que Ele desvenda-nos, Ele tira o véu, e Ele mostra quem Ele é, e nós contemplamos a sua glória, e nós somos transformados. Esse é um resultado direto dessa manifestação da glória de Deus, e essa glória é gradual, de glória em glória. Ele diz: na sua própria imagem, como pelo Senhor. O objetivo final da manifestação da glória de Deus é sermos mais parecidos com Cristo e menos conosco mesmo. Esse é o propósito, esse é o objetivo final. Deixa eu caminhar para a conclusão. Eu lembro-me aqui do que diz o artigo 1º do Catecismo de Westminster. Ele diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Em outras palavras, o que esse credo diz é que nós fomos feitos para vivermos para a glória de Deus. O nosso objetivo é vivermos para a glória de Deus. Mas como nós viveremos para a glória de Deus? Como isso é possível? O que precisamos empreender para podermos viver para a glória de Deus? Você só conseguirá viver para a glória de Deus quando você colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você disser não para você mesmo, para a sua vontade, para o seu querer. Quando você subjugar o seu eu, a fim de que Cristo seja o Senhor absoluto de toda a tua vida de forma integral.